Bom, pessoal, então a gente vai hoje dar continuidade, né, à discussão sobre a camada de rede da internet. Na aula passada a gente discutiu protocolo IP, não foi isso? Protocolo IP, ICMP, IPv6, NAT, né? Hoje a gente vai avançar discutindo os algoritmos de roteamento, né, que são utilizados na internet. E na verdade, essas classes de algoritmos de roteamento são utilizadas em várias situações diferentes, tá certo? Ok? Pois bem, então a gente, esse slide aí, essa figurinha, a gente já discutiu ela, né, mais no início desse curso, que ilustra o processo de encaminhamento de um pacote IP, que consiste na chegada de um pacote IP por uma das interfaces do roteador, né? Esse roteador que vocês estão visualizando, ok? O pacote vai ser armazenado e processado. A gente também já estudou, né, todo o processo que é realizado, todo o processamento que é realizado no pacote IPv4, análise do cabeçalho IPv4, né, verificação de erro, né, alteração do TTL, enfim. Mas especialmente associado ao encaminhamento, existe o processo de verificar qual é o endereço IP de destino, não é, do pacote que acabou de chegar. Em seguida, vai ser feita uma busca na tabela de encaminhamento, como vocês podem observar, não é? Então aqui, ó, na tabela de encaminhamento, a gente está buscando o endereço de destino 0111, né? Que está aqui, né? 0111, ok? Dizendo que deve sair pela interface 2 do roteador, não é? Que é o que a figurinha está mostrando. Na figura também a gente percebe que todo roteador tem essa estrutura, né, de tabela de encaminhamento, que é montado pelo algoritmo de roteamento. E aí é o ponto que diz mais interesse para essa aula de hoje: algoritmo de roteamento. São os algoritmos que serão executados nos roteadores que vão montar as tabelas de encaminhamento. Então a definição por onde cada pacote deve sair vai ser implementada ou definida a partir desses algoritmos de roteamento, tá? Pois bem, então os algoritmos de roteamento que a gente vai discutir, eles podem ser analisados, estudados ou planejados utilizando a estrutura de grafos, né? Isso é bem utilizado na área de redes, tá? Então a gente tem nessa ilustração esse gráfico G, né, com conjunto de N nós e E enlaces. Ele representa uma topologia de rede, onde cada nó, né, é um roteador e os enlaces é a ligação, os links entre cada dos roteadores. Além disso, a gente visualiza o quê? Um número associado a cada enlace, né? Estão vendo? Por exemplo, o enlace UW tem número 5. Isso indica o custo desse enlace. Tá certo? Então, esse slide é para destacar que a notação, a representação em grafos é muito útil para você estudar e propor soluções de roteamento. Afinal de contas, a gente pode definir uma rota como um caminho, né, que liga dois nós, nesse caso dois roteadores, ok? Então é uma abstração muito útil na área de redes, né? Perfeito. Então a rota, né,
que a gente vem mencionando nesse capítulo 4, que fala de camada de rede, está associado ao quais enlaces ou por quais roteadores um pacote vai viajar de um determinado host de origem para um host de destino, certo? A gente também já falou, já fez a diferenciação entre rota fim a fim e o encaminhamento, né, de um pacote, onde o encaminhamento é só um dos passos de toda a rota, né? Pois bem, então é natural que a gente tente usar os caminhos mais rápidos, né, ou as rotas mais rápidas. Pelo menos é assim no nosso dia a dia, no deslocamento no trânsito, né? A gente sempre quer, no primeiro momento, chegar mais rápido aos locais. É um problema de mobilidade, né? Okay? Então, supostamente, o custo de cada enlace é relacionado, no primeiro momento, de forma mais intuitiva, ao tempo de viagem. Nesse caso aqui, o custo na área de redes, ou falando de roteamento, não necessariamente vai representar o tempo de deslocamento naquele enlace, certo? Esse custo pode ser outras coisas. Então, se a gente for pensar em deslocamento, esse custo pode ser mapeado na distância física de um enlace. Então, quanto maior a distância do enlace, supostamente maior vai ser o tempo de propagação do pacote por ele. E isso pode ser visualizado como uma unidade de custo, certo? Beleza, pessoal? Outra coisa, a gente pode definir como custo de um enlace o nível de congestionamento dele. A gente faz isso no trânsito, né? E no primeiro momento a gente vai pelas vias, né, que representam a menor distância, um trajeto que representa a menor distância. Mas se aquele trajeto é usado por muitas outras pessoas, significa que em determinados horários ele vai estar congestionado. E aí a gente está interessado em quê? Olha, eu vou pegar uma outra via que é maior, um pouquinho maior, supostamente. Entretanto, o nível de congestionamento nela vai ser menor. E por isso eu fico mais interessado, mesmo percorrendo a maior distância, eu prefiro utilizar essa via alternativa. Isso é muito comum. Significa que nesse caso, você não está utilizando como custo somente a distância, né? Você também está usando como custo o nível de congestionamento. Porque você quer fazer uma viagem de menor custo. Então você quer minimizar o congestionamento que você vai enfrentar no seu deslocamento. Aqui pode ser também associado isso. Porque a gente sabe que os roteadores podem estar congestionados, ou vão ter, vamos dizer assim, um nível de congestionamento. Significa dizer que se eu escolher uma rota que o nível de congestionamento seja menor, eu vou ter vantagens com relação a isso. Ok, pessoal? Então, esse custo pode ser a distância do enlace, pode ser o nível de congestionamento dos roteadores, certo? Eu posso ter um custo simplesmente para evitar que pacotes passem por um determinado enlace, imaginando que esse enlace está mais suscetível a falha, ou mesmo por uma questão de engenharia de tráfego, tá certo? Você quer impedir, ou supostamente que aquela rede é menos segura, vamos dizer assim, né? Então, o custo pode considerar diferentes aspectos, inclusive uma composição deles. Você poderia definir um custo que está em função de várias unidades, ou melhor, de várias medidas de custo, certo? Você poderia ponderar, né? Eu vou dizer que a distância tem peso 1, o nível de congestionamento tem peso 2, por exemplo, e fazer uma composição, elaborar uma função de custo que é ponderada nesses dois aspectos, distância e nível de congestionamento dos roteadores, por exemplo. Está claro, pessoal? O importante é a gente saber disso, né? E o custo pode ser qualquer coisa definida pelos gerentes, né, da rede, vamos dizer assim, pelos administradores, e que os algoritmos vão funcionar independente desses valores. Ok? Na lógica se eu definir o custo como a distância de cada enlace, eu vou escrever, né, em cada enlace o custo de cada um deles, e na hora que eu executar um algoritmo que busca o menor caminho, ele vai me retornar uma rota com o menor caminho, olhando para a rede
ou melhor, considerando o custo em cada um dos enlaces. Isso aqui importa, certo? Tá claro, pessoal? Então aqui, ó, nesse slide a gente mostra algumas das notações que a gente vai utilizar para apresentar os algoritmos para vocês, né? Ó, observe, Cx representa o custo do enlace x. E nesse caso, no exemplo aqui, ó, CWZ, quanto é o custo? Hein, pessoal? 5, né? Olhando para a figurinha, você vai ver que o enlace saindo de W e chegando em Z tem custo 5, né? Aqui também a gente está representando que o custo da ida é o mesmo custo da volta, certo? Ok? Então, o custo de um caminho, observe, pessoal, o custo de um caminho vai ser o somatório do custo de todos os enlaces percorridos por um dado caminho. Tranquilo, né? Qual o menor caminho entre U e Z? Qual é, pessoal? De U para Z, né? U, X, Y, Z. Custo, o total de quanto? 4. Né? Isso você fez uma análise visual, olhando para a figurinha. E rapidamente, ou talvez também porque essa topologia não é uma topologia tão grande, né, a gente consegue calcular. Só que os algoritmos de roteamento, eles não têm essa capacidade de visualizar, né? A gente vai ter que representar essa topologia numa estrutura de dados, né? E um algoritmo vai ter que percorrer para identificar esses menores caminhos, né? Por outro lado também, uma topologia maior seria difícil visualmente você calcular ou identificar um caminho de menor custo, né? É uma outra vantagem dos algoritmos, tá certo? Então, pessoal, antes da gente falar mais especificamente desses algoritmos, a gente pode dar uma olhada na forma de classificar características gerais desses algoritmos, ok? Então, observem, ó, um algoritmo pode ser classificado em função da informação que ele precisa ou do nível de informação que ele utiliza para poder definir as rotas. A gente pode ter um algoritmo que trabalha com informação global, né? Informação global ou descentralizada. O que é que seria isso? Um algoritmo que trabalha com informação global, todos os roteadores têm informação de toda a topologia. Então, um roteador que executa um algoritmo que trabalha com informação global precisa conhecer toda a topologia. Precisa ter uma estrutura de dados que represente toda a topologia para que ele consiga computar a rota de menor caminho, certo? Já um algoritmo que trabalha com informação descentralizada, ele não precisa conhecer toda a topologia, ele só precisa conhecer parte da topologia, né? Ok? Então, a gente vai estudar já, né, que o algoritmo link state, ele é um algoritmo que trabalha com informação global. E o distance vector, que é um outro algoritmo, que é baseado na equação de Bellman-Ford, ele trabalha com informação descentralizada. Ele não precisa conhecer toda a topologia, certo? Mas esse tipo de algoritmo exige, né, durante a operação, informações dos vizinhos para que ele consiga computar as rotas de menor caminho. Ok? Outro tipo de classificação dos algoritmos, ó, está relacionado se ele é estático ou dinâmico. Um algoritmo estático, as informações dos roteadores mudam muito lentamente. Quase não muda, certo? Significa dizer que as rotas também não vão mudar com frequência. Rota de um determinado nó para um outro nó de destino não vai mudar com frequência, né? Muito provavelmente as medidas de custo, as informações de custo dessa rede tendem a ser mais estáticas,
Por exemplo, uma forma de custo mais estático, uma medida de custo que é mais estático, que não muda da noite para o dia, qual seria? A distância do enlace. Isso não vai mudar rapidamente, né? Com frequência. Não é isso, pessoal? Vocês estão percebendo aí, acompanhando direitinho, né? O custo do enlace, definido como a distância, o comprimento dele, não vai mudar com frequência. Tudo bem, em algum momento no futuro cria-se um novo enlace, né? Na topologia, aí existe uma mudança, mas isso certamente não é frequente. Por outro lado, se o custo da rede for o nível de congestionamento, isso pode mudar muito rapidamente, não é verdade? Então, se o custo for congestionamento, a gente já vai ter um algoritmo que é mais dinâmico, tá certo? Vai requerer o quê? Atualizações periódicas e coisas do gênero, beleza? Então, o primeiro algoritmo que a gente vai estudar é o algoritmo Link State Routing, né? Que é também conhecido como algoritmo de Dijkstra. Ou a gente pode dizer que o algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de estado de enlace. Tá? Então, nesse algoritmo, o algoritmo de Dijkstra, ele trabalha com informação global da rede. Cada roteador, para poder definir a tabela de encaminhamento, né, antes vai ter que conhecer toda a topologia da rede, vai executar o algoritmo do Dijkstra. Significa dizer que antes da execução propriamente dita do algoritmo, vai ser necessária uma sinalização para que o valor do custo de todos os enlaces da rede seja propagado para todos os nós da rede. Ok, pessoal? Né? Se cada roteador precisa conhecer a rede toda, significa dizer que cada roteador precisa informar o custo dos seus enlaces para todos os outros, de forma que cada roteador conheça a rede toda, certo? E o algoritmo de Dijkstra, ele vai computar as rotas de menor caminho de uma dada origem, de um nó de origem para todos os outros nós de destino. Beleza? Ele é interativo. Depois de cada iterações é que vai ser conhecido o menor caminho para os K destinos. E a gente vai usar a seguinte notação, observe, para mostrar o funcionamento do algoritmo de Dijkstra, né? CXY é o custo do enlace de X para Y, tá certo? Se o valor for infinito, é porque os nós não são adjacentes, ou melhor, não existe esse link, né? D de V é o atual valor do custo de menor caminho da origem até o nó de destino V. Nesse primeiro momento, talvez essas definições fiquem um pouco, né, confusas, mas no exemplo deve melhorar. Lembre-se, o algoritmo de Dijkstra computa o menor caminho do nó em questão para todos os outros destinos. Então, DV é o atual valor do custo do caminho da origem até o nó destino V. Por que o atual? Porque quando o algoritmo está sendo processado, não significa dizer que o primeiro algoritmo de menor, a primeira rota de menor caminho em processo de identificação seja de fato o menor caminho. Certamente ele vai fazer comparações, não é? O algoritmo ele vai olhar uma primeira rota, depois ele vai verificar se aquela rota atual é menor do que uma segunda alternativa. Sim, ele tem que passar por um processo de comparações. Por isso, essa representação, o atual valor do custo de menor caminho. Ou melhor, o atual valor do caminho de menor custo, né? PV é o nó predecessor no caminho da origem até V. E N' é o conjunto dos nós que tem um custo de menor caminho definitivamente conhecidos. Então, aqui a gente tem o algoritmo de Dijkstra, né? A gente tem um processo de inicialização no primeiro momento, onde
N' é o conjunto que inicialmente vai começar com o nó origem, que é o nó que está executando o algoritmo de Dijkstra, nesse caso o nó U, né? Então ele vai verificar, para todos os nós V que são vizinhos, que são vizinhos a U, e vai definir o D de V como valor do custo de U para V. O que é isso, pessoal? Olha, o D de V é o custo do menor caminho atual, né, até então, de U, que é a origem, para o destino V. Veja que V aí é uma variável, né, nesse caso. Note na linha 13, a gente tem o quê? Para todos os nós V. Então esse V é variável, uma variável onde vão ser percorridos todos os nós da topologia. Certo? Professor, esse conjunto tem todo um processo aí. Na verdade, esse algoritmo ele trabalha com informação global. Então todo nó vai ter essa estrutura. Certo? Não é uma estrutura de dados que é acessada por todo mundo. Eu acho que não é bom visualizar dessa forma. Pelo contrário, é uma estrutura de dados que vai estar copiada de forma idêntica em cada roteador. Certo? Todo mundo sabe o que todo mundo faz. É, informação global, né? Então, no exemplo vai ficar mais claro. Então, se o nó U, que é a origem, né, é vizinho de um outro nó, o menor caminho definido para esse outro nó vai ser exatamente o custo do enlace. É só isso que ele está dizendo. Resumindo a história, defina como custo, ou como caminho de menor custo, o custo do enlace só para os vizinhos. Quem não for vizinho, o menor caminho, por enquanto, não é conhecido, que é infinito. Certo? Está claro, pessoal? Né? De maneira mais simplista seria isso. Nó U, você é a origem, né? É você que está executando o algoritmo de Dijkstra. Então, se você é vizinho de um outro nó, esse enlace vai ser o menor caminho para este outro nó. Os outros nós que não são seus vizinhos, você não conhece ainda um valor de menor caminho, ou uma rota de menor caminho. Beleza? Ok, pessoal? Aí vai entrar nessa fase do loop, ó. O que é que está sendo feito aqui? Ó? Observe. Procure um W, né? Um nó W. W também significa uma variável aqui, né? Que não esteja em linha. Quer dizer, é um nó qualquer que não esteja em linha. Notem que até então, só quem está em linha é o próprio nó origem, U. Então, todos os outros nós podem, em princípio, ser dados, certo? Porque todos os outros não estão em linha. Só que ele tem uma outra restrição, ó, tal que o D de W seja mínimo. Então, ele quer que você escolha um nó de forma que o menor caminho de U para este nó seja o menor de todos. E aí, você vai adicionar esse nó em linha e vai aplicar essa equação da linha 12, né, em vermelho, para atualizar, para fazer uma comparação. Se o atual menor caminho para esse destino V é menor do que uma segunda alternativa passando por esse nó dado. Certo? E assim ele vai fazer comparações para procurar de fato o menor caminho. Ok? Aí observe, ó, depois que ele definir o menor caminho, esse nó vai participar do conjunto N' e o algoritmo vai definindo os menores caminhos de U para todos os outros nós de destino. Certo, pessoal? Essa é uma visão geral, inicial. Ok? O Kurose, ele nos slides dele, né, ele monta um exemplo e eu acabei fazendo uma pequena modificação para tentar ser mais detalhista e mostrar os passos com menor granularidade, né? Vamos ver se vai servir. Então, ó, ali aqui em cima a gente tem a inicialização, certo? Lembre-se que o gráfico precisa ser representado no estrutura de dados, né? Por exemplo, uma matriz de adjacência, né? Em cada roteador
Informação global. O Dijkstra é um algoritmo que opera com informação global. Então, a representação da topologia tem que estar em cada roteador que vai executar o algoritmo. Aqui tem mais ou menos a definição, né, de cada representação. S é o nó de origem, D é o de destino, D de D é o custo do menor caminho, é o caminho de menor custo, de S até D. P de D é o nó que precede o destino D. N o conjunto de todos os nós, e N' o subconjunto de N, que indica os nós que já foram analisados. Mas vamos aqui para o exemplo então. Então, ó, computando o algoritmo de Dijkstra, assumindo o nó U como nó de origem. E eu coloquei o gráfico aqui para tentar guiar o nosso passo a passo, tá? Essa é a tabelinha que vai estar dizendo o quê? D é quem? É o destino. Lembre-se, o algoritmo de Dijkstra vai computar o menor caminho do nó origem para todos os outros destinos. O nó origem no nosso exemplo é U. E os outros destinos? É esse D aqui, ó, né? Nesse caso, D é uma variável e o valor dela pode ser V, X, W, Y e Z, que pode ser observado visualmente nesse gráfico, né? Ok? D de D é o que, pessoal? É uma outra variável, né? Ou uma função que vai estar dizendo o que, ó? Qual é o menor caminho ou o custo do menor caminho de U para o destino D. Então a gente tem o custo do menor caminho. A gente tem o custo do menor caminho de U para V, o custo do menor caminho de U para X, né? O custo do menor caminho de U para W, de U para Y e de U para Z, né? Vocês estão acompanhando ou não, pessoal? A ideia aqui é falar com detalhes para que todo mundo acompanhe, né? Beleza. Então, só que no primeiro momento, a única coisa que a gente sabe é o quê? É o custo dos enlaces, na qual o próprio U faz parte. O que foi dito na inicialização, olha, se você é vizinho de algum nó, defina o custo desse enlace como o custo do caminho mais curto para esse nó. É o que está sendo feito aqui, ó. Observe. Não é? Ó? Ok? Aqui está dizendo o que, ó? O menor caminho de U para V é quanto? É igual ao custo de UV, porque eles são vizinhos. Né? Ó? Observe, ó. Coincidentemente, ó, U está aqui, tá certo? U tem quantos enlaces? 3, não é? Observe aqui nessa estrutura, a gente só parte com o valor de menor caminho definido para 3 nós de destino, que são exatamente os seus vizinhos. Ok, pessoal? Que é o que foi definido aonde? Na inicialização. Né? Os outros nós que não são vizinhos, quem são eles? Y e Z tem custo infinito. Né? Beleza? Vamos para frente. Então, pessoal, nesse passo agora, o que é que vai ser feito? Ó, aqui em cima está ilustrando as linhas do loop, né? A gente já passou pela fase da inicialização até então. Então ele está dizendo, ó, procure um J qualquer, esse J é uma variável, né? Que representa o quê? Um nó que não esteja em linha. Certo? Tal que o custo do menor caminho de U para ele seja o menor de todos. Então, ó, observe aqui no conjunto que eu já coloquei o X, né? Mas esse X que foi inserido no conjunto N' foi exatamente por essa escolha. Observe aqui, ó, na tabela. Qual é o nó de destino que tem o menor custo, né? Tá aqui, né? Ó. Foi por isso que eu inseri X em N'.
Foi exatamente aplicando essa busca aqui das linhas 9 e 10. Eu procurei um nó que não está em N', cujo menor caminho de U até ele seja o mínimo, que é exatamente x, que o valor é 1. Certo? Ok, pessoal? Beleza. Depois de inseri-lo, né, em N', eu tenho que fazer o quê? Atualizar o D. Ou melhor, atualizar o cálculo das rotas de menor caminho. Para todos os nós Ds que são adjacentes a J. Aí, veja bem, eu para facilitar, espero eu, né? Eu marquei aqui na tabelinha, eu fiz um asterisco nos adjacentes a J. É verdade mesmo? E coloquei um apontador dizendo que X é o nosso J, né? Que J é uma variável que assumiu o valor de X, né? Nessa decisão minha aqui, porque X é o nó que tem o valor mínimo o menor custo de menor caminho, né? Certo, pessoal? Os vizinhos de X, quem são? V, W e Y. E o algoritmo está dizendo exatamente para fazer isso, atualizar. É porque o U, exatamente, perfeito. Todos os vizinhos que não estejam em linha, né? E o que continha esse que está sendo feito? Ele está procurando. Observem que eu trouxe o valor dessa funçãozinha e coloquei aqui, né? Nessa coluna, tá vendo? Tá vendo? Essa coluna aqui, é exatamente o mesmo cálculo que é feito na linha 12, que a gente vai aplicar agora para os nós que estão marcados com asterisco, que são exatamente os vizinhos de X, que não estão em N'. Estou conseguindo acompanhar, pessoal? Aí, ele vai pegar o mínimo desses dois valores, que é o valor até então calculado, que está aqui já, né, nessa coluna anterior, é o atual valor do D, da distância do nó em questão, do destino em questão, certo? E com o novo valor, que é uma composição, né, do menor caminho de U até X, certo? Mais o enlace de X até o destino em questão. E aí, pessoal? Certo? Então, a estratégia foi, vamos fazer uma sondagem. Vamos agora procurar o menor caminho partindo de X. Certo? E a gente vai comparar as rotas computadas anteriormente com rotas passando obrigatoriamente por X. Que é isso que está sendo feito. Então, qual é, olhando agora aqui para a linha do V, né? Recalculando o valor de V. O valor anterior, o D de V é 2. E o atual é exatamente o D de quem? De X, né? Porque o J é X nesse passo. Quanto é o D de X? É 1. Não foi à toa, pessoal, que no passo anterior ele procurou uma distância para um dado nó com um valor mínimo. Ele está procurando o menor caminho, né? Então ele procurou um nó que tem o custo mínimo para ver se passando por esse nó ele computa ao todo rotas de menor caminho. Então ele está comparando a distância de U para V do valor anteriormente calculado com um novo caminho, que é indo de U para V passando por X, que é exatamente o quê? 1 mais 2, né? Então é de U para V, era o valor anteriormente calculado, né?
E agora com um caminho que é de U para X e de X para V, né? Então, nessa conta, o que é que acontece? O valor atual é o mesmo anterior, certo? Observem aqui, ó, na última coluna, a gente diz, ó, quem é que precede o destino, considerando a rota de menor caminho? Nesse caso é o próprio U, né? O próprio U, porque vai continuar sendo o que, ó? De U para V, o menor caminho é UV, e U precede V nesse caminho, que só tem um salto, tá certo? Vamos agora calcular para W, mesma coisa, ó. Então, a gente quer uma rota de U para W, certo? Passando por X, ok? O valor calculado até então era 5, que era exatamente por esse enlace, ó, que liga diretamente o AW, estão vendo? Né? 5. Vocês estão acompanhando só? Só que agora ele está fazendo a sondagem da distância de U para W passando por X. Então ele vai considerar a distância de UX, né, que é 1, está bem aqui, ó, e a distância de XW, que é 3. Observe que esse caminho alternativo sondado continua sendo maior, então não tem alteração. Significa que quem precede a rota de U, minto, pessoal, eu errei, não foi? Na verdade teve alteração, vocês estão cochilando, né? Então, ó, essa outra rota de U para W passando por X, ela é menor, né? Ela é menor. Tanto é que foi alterado aqui o valor do predecessor da rota de U para W. Então, de U para W, quem vai anteceder, né? O predecessor do destino W vai ser X, ó. Tá vendo aqui? E a mesma coisa vai ser feita para o Y. Observe que Y tem um valor atual, ou anterior, né? Até então atual, infinito, porque Y não é vizinho de U. Então, os caminhos até então definidos como os menores era exatamente o custo de cada enlace. Como o Y não é vizinho de U, ele não tem nenhum valor de menor caminho. Então ele vai comparar esse valor infinito, né, quer dizer, não tem caminho até então calculado, com o caminho de U para Y passando por X, que é exatamente 2. Significa que agora esse caminho de U para Y está definido, e quem precede Y nesse caminho é X. O Z não vai ser alterado porque ele não é adjacente a J, que nesse caso é X, certo? Então, essa coluna agora vai ter os valores atualizados, né? E a gente vai para o próximo passo. Observe que agora o X, o U e o X já estão em linha, né? E a gente já está visualizando quem é que vai fazer parte de linha agora. É o Y. Por quê? Ó? Vamos olhar. Procure um dado nó J que não esteja em linha, tal que o caminho de menor custo dele seja o mínimo. Ó, quem é? O X já está, quem é o mínimo? O V e o Y, né? Observe aqui, ó. Nessa coluna aqui, a gente tem que buscar aquele que tem o menor valor. O menor valor é X, só que X já está em linha, ok? Então tem o valor de V e o valor de W. Você vai escolher um dos dois, que é o mesmo valor, certo?
no meu exemplo, eu escolhi W. E é por isso que ele acabou de entrar em N', tá? Chama atenção, pessoal. Vocês já estão visualizando aqui o Y em N', porque ele acabou de ser computado. Passou por esse processo e ele entrou, né? Senão ele não poderia entrar novamente. Tá claro isso, pessoal? E aí vai ser executado tudo novamente, ó. E você já definiu que o J agora é quem, pessoal? É o Y, né? No passo anterior era X, agora é Y. Então a gente vai atualizar o D para os destinos, né, que são adjacentes a J, que na verdade é Y. Então marquei aqui, ó, quem são adjacentes a Y? W, Z, quem mais? E o X, né? Só que o X já está em linha, certo? Então está marcado aqui, ó, com asterisco, aqueles que são adjacentes a Y e não estão em linha. São esses que eu vou fazer a mesma continha que eu fiz no passado, né? Eu vou comparar o valor anterior de cada um, certo? Com um novo caminho que agora passa obrigatoriamente por Y, certo? Vamos olhar aqui, ó, essa linha W. O menor caminho de U para W até então era 4, que era passando por X do passo anterior, né, ó, que é exatamente, ó, U, X, W. Por isso que o valor anterior era 4, né? Agora a gente quer fazer uma sondagem comparando com o caminho de U para W, só que passando por Y. Então vai ser uma composição, né, ó, do menor caminho de U para Y mais o custo de Y para W. Estão vendo? Que vai dar valor quanto? 3, que é menor do que o anterior, né? Então ele vai alterar esse custo de menor caminho, né, que vai passar a ser 3 nesse passo, e vai definir como predecessor dessa rota o Y. Então o que está dizendo aqui, ó, é que o menor caminho de U para W tem um predecessor de W que é o Y, certo? Ao final ele vai computar de trás para frente as rotas, né? A mesma coisa vai ser feita com o Z, ó, que vai atualizar o valor do destino Z, dizendo que o menor caminho é de U para Z, passando por Y, né? Que é uma composição do menor caminho de U para Y, observe, 2, calculado em passos anteriores, mais a distância do enlace YZ, que também é 2, certo? Então ele fica até segunda ordem, vamos dizer assim, né, com o custo de DZ sendo 4 e o destino é precedido por Y, certo? Então acontece o que, ó? Próximo passo, mesma coisa, vai se escolher um valor para J que seja o mínimo, né? O mínimo aqui é quem? É X. Depois tem Y e Z, não é? Com o mínimo, observe aqui, ó, o mínimo é X, só que X já está em linha. Depois a gente tem o valor 2 como menor, ó. Perdão, aqui, né? Que são exatamente o que? Y e V. O Y entrou em linha no passo anterior. Então agora quem vai entrar é o V. Significa que J vai receber o valor de V. Então a gente vai analisar os vizinhos de V, que são quem? W, apenas, né? Apenas W. Porque X e U já estão em linha. Estão vendo só? Ok? Vai ser feita a atualização e o que vai acontecer, ó, o valor do menor caminho de U para W
anterior, né, que era 3, vai ser comparado com o valor de U para W passando por V. Né? o caminho de U para W, passando por V, vai ter esse custo 5, né, que vai ser maior do que o valor anterior calculado, que era 3. Tá certo? Então, Y continua sendo o predecessor de W na rota de U para W. E por último, eu acho que é só o W que está faltando agora, né? Não tem o W, não tem o Z. O W vai entrar nesse passo aqui, tudo vai ser feito novamente. Tá vendo? Vai haver uma atualização aqui do valor de menor caminho de U para Z. Atualização não, vai ser verificado, né? De fato não vai ser atualizado. O valor anterior vai ser mantido, tá? Aqui agora a gente observa o quê? Que não há mais atualizações. Por quê? Todos os nós já estão em linha. Então a gente teria concluído a execução do algoritmo. O que é interessante aqui, pessoal? Olha, exatamente a observação dos predecessores. Ó. Então, daqui a gente extrai os menores caminhos. Por exemplo, lembrem-se, a gente está calculando os menores caminhos de U para todos os outros destinos. Então, vamos analisar o primeiro destino possível, V. O menor caminho de U para V. Ele está dizendo que quem vai predecessor, quem vai ser anterior ao destino V é o próprio U. Então, o caminho é o V. O mesmo acontece com o destino X. O caminho é o X. Tá vendo? Agora W, ó. Quem vai ser anterior a W vai ser quem? Y. Então, de U para W, quem vai ser anterior a W é X. Aí a gente vai no X, ó. Quem é que antecede o X? É o U. Estamos visualizando? Ou não? Perdão, exatamente. É W, né? Que está testando W. Então, mais uma vez, né? Quem é o anterior a W é Y. Né? Quem é o anterior a Y? É X. Significa dizer que a rota é U, X, Y, W. Né? Tá vendo? Então, dessa estrutura, a gente consegue extrair todas as rotas de menor caminho. Aqui é exatamente a mesma visualização, né? Ok? O custo e quem é o anterior ao destino. Né? Então, esse que a gente acabou de fazer, W, né? Ó. O custo do menor caminho é 3. E quem vai ser anterior a W é Y, né? Aí você olha depois o de Y e observa quem antecede ele é X. E quem antecede X é U. Certo? Com isso a gente consegue montar essa árvore de menor caminho, né? Partindo de U. Então daí a gente vai extrair o que interessa ao roteador, né? Que é a tabela de encaminhamento. Observe, pessoal. A rota fim a fim não interessa ao roteador. Por quê? O roteador faz encaminhamento. E o encaminhamento é só aquele passo da rota. Então aqui ele está dizendo, ó, se chegar um pacote com destino para V, né? A gente está em U, certo? Isso aqui é a tabela de encaminhamento de U. Chega um pacote em U, cujo destino é V, ele vai sair pelo enlace UV, né? Ó, de U para V, vai alcançar o destino.
Se o destino for X, ele vai sair pelo enlace o X. Se o destino for W, né? Ó, mas ele sai por onde? Pelo enlace o X. É o que está dizendo aqui, né? Ó. E o Z da mesma forma. Então, não é à toa, né? Ele vai sair, nesse caso, apenas ou por V ou por X. É só isso que interessa para ele. Não serve para U saber que de X para W vai ser para Y. Isso já é função de X, né? Cada um faz sua parte, vamos dizer assim, né? Ok, pessoal? Então aqui a gente visualiza um pouquinho de informações associadas aos custos, né? A complexidade dessa solução. Cada interação necessita checar para todos os nós dados não pertencentes a N, né? Aquele processo que a gente fez passo a passo. Isso vai exigir na ordem de N elevado a 2 comparações, certo? E a implementação mais eficiente seria na ordem de N log de N. Tá? Existem algumas possíveis oscilações, né? Requerendo novos recálculos, vamos dizer assim, né? O que é que está mostrando aqui, ó? Aqui a gente está olhando, considerando o algoritmo de Dijkstra, mas assumindo que ele está utilizando como custo uma informação de congestionamento, né? Uma informação que muda com frequência. Nesse caso, a gente pode ter oscilações, que é natural. No trânsito, você vai para um caminho mais utilizado por todo mundo. Se é mais utilizado, ele vai congestionar, né? Supostamente. Congestionou, muitos vão pensar como você: eu vou para aquele outro caminho do lado. Aí vai todo mundo para o lado. Aí congestiona o caminho do lado. Aí não, vou voltar para o outro, congestiona o outro. Quer dizer, precisaria ter um refinamento de inteligência para fazer balanceamento de carga, que o Dijkstra não faz. O Dijkstra, ele não foi projetado para fazer balanceamento de carga. Tá certo? Mas aqui a gente visualiza isso, ó. Imagine só. Nesse caso, a gente tem, ó, um fluxo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, de D para A, vamos dizer de carga I, certo? Vamos olhar assim, carga 1. Tem um fluxo de E para A, também de carga E. Então, observe que ele está seguindo a rota, ó, C, B, A. Estão vendo? Em todos esses enlaces que ele passa, está sendo inserido um custo E. Estão vendo? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? E tem também um fluxo, vamos dizer assim, de B para A, que está sendo inserido, né, nesse enlace aqui, BA, e é por isso que o enlace tem como custo 1 mais E, porque ele está transportando o fluxo 1 e o E. Já o enlace DA só está transportando o fluxo 1. Quando eu digo fluxo 1 ou fluxo E, a gente está associando uma carga, né, ou um nível de congestionamento. Então, a gente vai observar que esse enlace 1 mais E ficou com um custo maior. Se você analisar bem, o algoritmo de Dijkstra vai fazer uma modificação nisso, né? Ele vai evitar que os caminhos ou as rotas utilizem esse enlace, porque ele é um enlace não é de menor caminho mais. Estão percebendo? Na inserção dos fluxos, o que inicialmente estava todo mundo zero, porque não tinha ninguém, né? Ao fazer o somatório dos fluxos que passam por BA passou a ter um custo maior do que os outros enlaces. O que é que vai acontecer? Ó? Uma tendência de todo mundo vir agora por BA. Não faz, é o que a gente está vendo aqui. Ele não está fazendo balanceamento de carga. Ele está fazendo o quê? Ele está botando todo mundo para o enlace de menor custo. Aí fica um ping-pong, ó. Aí vem todo mundo para cá
depois vai todo mundo para o outro lado e fica ele não faz balanceamento, porque na lógica seria, peraí pessoal, uma parte vai por ali e outra parte vai por aqui, né? Uma parte vai por BA e outra parte vai por DA. Dessa forma ele iria reduzir os custos dos enlaces. Estão acompanhando ou não, pessoal? Isso seria fazer o balanceamento de carga. Uma parte vai por um caminho A, né? E uma outra parte vai pelo caminho B. Seria balancear a carga. O que ele faz ele computa a rota de menor caminho. Então, no primeiro momento, nessa primeira situação, os fluxos foram sendo, né, somados e congestionando, vamos dizer assim, ou sobrecarregando o enlace AB, né? De tal forma que o enlace AB passa a ter um maior custo. Então, se o Dijkstra vai computar a rota de menor caminho, ele não vai mais deixar passar para AB, porque AB tem um custo alto. Significa que todo mundo vai para DA, né? Aí DA passa a ter um maior custo. Dijkstra vai recalcular e vai mandar todo mundo por AB. E vai ter o que a gente está chamando aqui de oscilações, né? Nesse caso, o custo é uma informação que muda dinamicamente. É a sobrecarga do enlace, nesse exemplo, certo? Vocês entenderam, pessoal? Beleza. Agora a gente vai continuar, né, falando de algoritmo de roteamento. Esse é o mesmo slide que a gente mostrou para o Distance Vector, o Link State Formation, né, o algoritmo de Dijkstra. E a ideia é falar do algoritmo vetor de distância, ou Distance Vector, que é baseado na equação de Bellman-Ford, certo? Esse algoritmo, ele não trabalha com informação global, ele trabalha com informação descentralizada, então ele só precisa de parte, né, de informação da rede, ele não precisa da rede como um todo, né, da estrutura de dados da rede toda, ou melhor, do estado dos custos de toda a rede, ou de cada enlace da rede. Ele só precisa de uma parte. Ele não oscila para o outro, né? Ele oscila para outros problemas, certo? Então, ele é baseado nessa equação aqui, que é a equação de Bellman-Ford. Está dizendo aqui, o custo de x para y, pessoal, o custo de x para y vai ser o menor caminho, o caminho de menor custo, considerando a passagem no vizinho V, que é parecido com o que a gente viu lá no Dijkstra, né? Vamos para frente. Então aqui a gente tem a mesma topologia que a gente acabou de discutir no Dijkstra, né? Aqui está dizendo, essa representação DVZ é o menor caminho de quem? De V para Z. Tá certo isso, pessoal? V para Z, o menor caminho é 5 mesmo? É por aqui, né? Acho que é isso, né? Não é? Beleza. Então, o menor caminho de x para z é 3 e o menor caminho de w para z também é 3. Segundo a equação de Bellman-Ford, o menor caminho de u para z vai ser o mínimo entre o custo de uv mais o caminho de dz, né? O que é isso aqui, pessoal? A gente está analisando o menor caminho de u para z, certo? U para z. Então ele está fazendo uma composição, u para z. Ele está considerando as possibilidades de sair por v, né? Considerando o v, está bem aqui, Está considerando a possibilidade de sair por x, o x, está bem aqui, e está considerando a possibilidade de sair por w, né? O w, está bem aqui embaixo. Que são os enlaces que ele tem. Ele só pode sair por esses enlaces, né? Ok? Para chegar a um destino qualquer. Nesse caso, o destino é Z. E depois ele está adicionando em cada uma dessas alternativas, dessas 3 alternativas de saída, o custo
de menor caminho do vizinho para o destino em questão. Mais uma vez, ó, aqui a gente está falando da saída V. V é vizinho de U, tá certo? Ok, pessoal? Então, se ele quer alcançar Z, saindo por V, ele vai considerar a saída V, o custo de UV, mais o menor caminho de V para W, que é o que está dizendo aqui, ó. Perdão, de V para Z, né? Que é o que está dizendo aqui, ó. Estão percebendo? A mesma coisa embaixo, ó. Ele quer chegar em Z saindo por X. Saindo por X. Então, é o custo do enlace, o X, mais o menor caminho de X para Z. Pessoal, mas ninguém teria que saber antes qual é o caminho de X para Z. Exatamente, verdade. É. Ou seja, cada um só faz uma roda e só fala o outro, é isso? Não, a gente vai ver já já. Tem um processo de atualização entre eles. Isso aqui é a equação, né? O princípio na qual ele vai trabalhar. Veja, para tentar ser mais preciso e responder sua pergunta, ele vai ter que receber, cada roteador vai receber dos seus vizinhos o menor caminho dos seus vizinhos para os possíveis destinos. Então, o que a gente está dizendo aqui, né? É que o roteador U em questão, se ele souber de V, o menor caminho de V para Z, se V disser para U que o menor caminho de V para Z é exatamente esse, de X para Z é exatamente esse, e de W para Z também é esse aqui, ele souber cada um desses valores dos respectivos vizinhos, quem são eles? V, X e W, ele calcula isso aqui, porque o resto ele tem. Que é o dele. Que é o dele, que é os enlaces que ele faz parte. E é por isso que o nome do algoritmo é vetor distância. Então ele recebe o vetor distância dos vizinhos, que já é o cômputo de cada um dos vizinhos, né, do menor caminho para os possíveis destinos, e ele faz essa composição. Dessa forma, ele não precisa conhecer toda a topologia da rede. Então está aqui, ó, dxy estima o menor custo de x para y. O vetor distância vai ter todas as informações, né, para todos os y pertencente a n. Isso aqui que é o vetor distância, ó. Então, o vetor distância de x é exatamente o menor caminho de x para todos os possíveis destinos pertencente a n. Certo? O próprio nó vai conhecer o seu custo e ele vai ter que ficar mantendo atualizado o seu vetor distância, que é o menor caminho dele para todos os outros destinos. Certo? Então vamos dar uma olhada na execução. Ó, a ideia básica: cada nó periodicamente envia seu próprio vetor distância estimado. Por que estimado, pessoal? Porque é o valor até então calculado. Isso vai mudar ao longo do tempo. Então eu faço a estimativa do meu vetor distância, mesmo que essa estimativa considere alguns caminhos como infinito, vamos dizer assim, que ele ainda não aprendeu. Esse vetor distância eu mando para os meus vizinhos. Então os meus vizinhos agora conseguem aplicar a equação de Bell-Montfort, porque é baseado no meu vetor distância, que sou vizinho dele, né? Eu vou mandar para o meu vizinho, os meus vizinhos, meu vetor distância, e os meus vizinhos mandam para mim o vetor distância deles. E assim eu calculo, utilizando a equação de Bell-Montfort, eu faço uma estimativa de menor caminho, que pode mudar, tá? É exatamente isso aqui, ó, né? Se x é o nó em questão, e x conhece o custo dele para todos os vizinhos dele, isso ele conhece, basta ele receber o vetor distância desses vizinhos, que ele consegue calcular o menor caminho dele para qualquer vizinho. Se esse vetor distância que ele recebe, a estimativa dele já for precisa, vai dar tudo certo, né? Se ainda não tiver sido, se ainda não houver a convergência
né, do processo, essa informação vai ser equivocada, mas vai estar caminhando para convergir, né? Ok? Então, eu também fiz um vizinho aqui para ilustrar. O exemplo ainda não é esse. Isso aqui só está mostrando esse ciclo, né? Ó. O vetor de distância, ele é iterativo e assíncrono, né? Trabalha com informação descentralizada e ele é um exemplo de algoritmo de fato distribuído. Para funcionar, ele precisa da cooperação dos outros roteadores da rede, diferente do que a gente acabou de visualizar para o Dijkstra. O Dijkstra acontece o quê? Fase 1, dissemina a informação da rede para todo mundo, cada roteador já conhece a rede toda, pronto, não precisa falar com mais ninguém, ele sozinho, de forma centralizada, faz o cálculo do menor caminho. Esse foi o Dijkstra, né? O Link State Information, que a gente acabou de estudar. Agora a gente está falando do algoritmo do distance vector, né? Vetor distância, que é baseado na equação de Bell-Montfort. Esse é totalmente distribuído. Ele precisa de informações dos vizinhos, que cada vizinho vai calcular, e a partir dessas informações, ele calcula as suas, que precisa voltar para os vizinhos, que volta para ele depois, que vai ficar nesse processo cíclico, observe, né? Até que o vizinho manda informação para mim e não altera mais meu vetor de distância. Certo? Ok, pessoal? Aí, ó, vamos para um exemplo, né? Tentar ser mais evidente. Considere essa topologia com os respectivos custos. O que é que vai acontecer? De início, cada nó vai calcular o seu vetor de distância e vai mandar para os seus vizinhos. Aqui eu estou ilustrando apenas o nó A fazendo isso, né? Então, o nó A vai mandar o seu vetor de distância para B e para E, só para eles, que são seus vizinhos. Espera-se, por exemplo, que o B aprenda algo em relação a E nesse processo, e vice-versa. Mas o E não do nível não. Veja, como eu estou dizendo, né? Ó, esse passo está ilustrando apenas o A mandando para B e para E. Automaticamente todo mundo manda para todo mundo. Ou melhor, todo mundo ou cada um manda para os seus vizinhos. Nesse passo, eu só estou ilustrando o quê? O A mandando para os seus vizinhos B e E. Paralelamente, por exemplo, o B vai mandar para A, E e C. Paralelamente, o C vai mandar para B e D. O D vai mandar para E e C. O E vai mandar para A, B e D. Ele é distribuído e paralelo. A tentativa do slide aqui é exatamente simplificar, mostrar um passo apenas, para depois vocês generalizarem, certo? Então, como eu disse, eu estou ilustrando apenas o A mandando para B e para E. De fato, o A só manda para esses, porque apenas esses são seus vizinhos. Ok? Como eu mencionei, as informações que E vai receber, ele não tinha. Que informações são essas? Informações com relação ao enlace AB, ó. As informações relacionadas ao enlace AB, até então não sabia. Ele vai aprender alguma coisa. Isso pode provocar uma alteração no vetor de distância de E. O contrário também é verdadeiro. B vai receber informações relacionadas ao enlace AE, que vai possivelmente alterar o seu vetor de distância. Mas se no caso, o enlace desse, por exemplo, esse enlace de B a E corrompido na videoconexão, o B pode aprender algo do E pelo A ou vice-versa? Vai acontecer. Mas assim, primeiro vamos entender o primeiro momento, né? A ideia é simplificar, falar de cada parte por vez, né? De forma incremental. Vamos entender o BA, depois a gente pensa nas outras situações, tá? Aí eu estou ilustrando agora, supostamente, o B vai mandar para os seus vizinhos, ó. A figura está ilustrando bem. Então, o vetor de distância de B vai para A, E e C. Veja, por exemplo, que uma informação relacionada a BA, o C vai passar a conhecer. É a mesma informação, tá certo? Então, o C está aprendendo uma coisa que ele não sabia. Ele nem conhece
o enlace BA. Ok? Isso vai acontecer naquele cíclico, né? Certo, pessoal? Isso vai acontecer naquele processo cíclico. Aí aqui eu estou tentando aumentar o nível de detalhes. Se vocês perceberem, aqui eu fiz essa representação. Ó. Isso aqui, pessoal, é a tabela de caminhamento do nó A. Isso aqui, a tabela de caminhamento do nó B, C, D e E, tá vendo? Aqui, nessa célula preta, eu estou tentando representar o enlace. O enlace é entre A e B, que tem custo 7. Estão percebendo? Ou não? Estou esperando. A dificuldade era o contraste, né? Tá, aqui também se sentam, né? Você faz questão de sentar lá para trás. Enfim, infelizmente eu não posso, pessoal. Mas assim, é exatamente os mesmos valores que eu mostrei anteriormente. 7, 1, 8, 2 e 2. Tá? Vocês podem visualizar assim também, ó. Que aí já entendendo a tabela de caminhamento. Vamos analisar a tabela de caminhamento, ó. Essa é a tabela de caminhamento do nó A. Nessa primeira coluna ficam os destinos possíveis: B, C, D e E. Estão vendo? Então, se você quer saber o valor desse enlace aqui, ó, é fácil, né? Que enlace é esse? É A, B. O custo é 7. Estão vendo? Ok, pessoal? Vamos olhar aqui, ó, a tabela do C. Por que a tabela do C tem 2 colunas e a tabela do B tem 3 colunas? Exatamente. O B tem 3 enlaces, né? E o C só tem 2. Então, ó, de C para B, o enlace CB, né? Melhor dizendo, tem custo quanto? Esse valor aqui, 1, né? E o enlace CD tem custo 2, certo? São os valores do enlace. Isso é o primeiro passo, né? É simplesmente o quê? Na verdade, nessa visualização inicial daqui de cima, é só o valor das tabelas inicial, que só representa o custo de cada enlace, certo? Eu coloquei esse valor K para fazer a representação de infinito. Esse valor K significa que não se conhece nada, é infinito, tá? E no primeiro momento, o que é que vai acontecer? Ó? A vai mandar o seu vetor de distância para B e E, exatamente o que eu mostrei naquela figurinha há pouco. O que é que vai acontecer? A ideia aqui é mostrar o que é que vai acontecer, né? Então, ó, o vetor de distância de A, por isso que agora ficou laranja, né? Ó, A está mandando para B e para E, está dizendo o que? Ó? O vetor de distância de A é o menor caminho de A para B, certo? É para o próprio B, que é 7. O menor caminho de A para C ainda é desconhecido, então ele pode dizer qualquer um dos dois, que é B ou que é E, a mesma coisa, é infinito, por enquanto, né? O menor caminho de A para D é do mesmo jeito, não sabe ainda qual é. E o menor caminho de A para E, por enquanto, é saindo pelo próprio E, com custo 1, certo? Isso é vetor de distância. O vetor de distância de A diz que de A para B, ele deve sair por B com custo 7, que é o menor valor, e que de A para E é sair pelo próprio E com custo 1. Certo, pessoal? Então, o A vai mandar isso para os seus vizinhos, para B e para E, né? Para aplicar aquela equação de Bell-Monfort. Então, na hora que B recebe essas informações, o que de fato ele vai aprender, está bem aqui, ó, é que o enlace AE tem custo 1. Então, se B for para E passando por A,
vai ser o custo de BA, que é 7, mais o menor caminho, até então calculado, de A para E, que é 1. Então ele acabou de aprender e calcular o caminho de B para E passando por A. Certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. E vai aprender, em função do envio do vetor distância de A para E, que o menor caminho de A para B é 7 passando por B, ó. Então, E vai poder calcular o menor caminho para o destino B, saindo por A, que é exatamente isso aqui, né? Opa, 1 mais 7. 1 é o que, pessoal? É o custo do próprio enlace, de E para A. E 7 foi a informação que E acabou de aprender, que A consegue alcançar B com custo 7. Aí ele calcula também, recalcula o seu vetor distância. Então, isso vai alterar o vetor distância de B e de E. E o que é que vai acontecer? B e E, por obrigação, vão ter que informar esse novo vetor distância para todos os seus vizinhos. Esse processo vai ficar se repetindo, certo? De início, cada roteador manda o seu vetor distância para todos os seus vizinhos. Todo mundo ao mesmo tempo, paralelo e distribuído, né? Cada vizinho vai receber um vetor distância, isso do seu vizinho, dos seus vizinhos. Isso pode alterar o seu vetor distância, e por alterar o seu vetor distância, ele fica obrigado a enviar para os seus vizinhos novamente, que pode alterar os vizinhos, e por isso ele manda, quer dizer, vai ficar um ping-pong na rede, né? De alteração, até o momento que o roteador recebe informações, mas essas novas informações não vão alterar mais o seu vetor distância. Se o vetor distância não é alterado, ele não tem a obrigação de enviar para os seus vizinhos, e a rede vai parando de enviar as informações porque não tem mais alteração, a rede convergiu, certo? Aqui acho que tem mais um, aqui ó, seria o passo agora B enviando para os seus vizinhos, né? A, E e C. Tá vendo? Então, ó, que alteração está existindo aqui, ó? Aprendeu alguma coisa aqui, vamos olhar. Aprendeu que pode alcançar C passando por B, né? Com custo 8. Certo? Beleza? Observe, ó, A para C, né, ó. B sabe que ele tem um enlace que alcança C com custo 1. Essa informação está indo para A. E A vai aprender então que consegue chegar em C, que vai ser a soma do enlace dele, que é 7, mais o menor caminho de B para C, que é 1, que ele acabou de aprender. Então ele faz essa composição e aprende, né, que de A para C, o menor caminho até então, né, é saindo por B com custo 8. Certo? Outra alteração aqui foi feita, ó, para chegar no nó E. O destino é E, né? A consegue alcançar E passando por B com custo 15. Certo? Note que não vale a pena, né, fazer essa volta, né? Nesse caso seria A sair por B e fazer um outro caminho que não seria diretamente de A a E. Certo? Ele vai perceber que é mais barato, né? O custo é menor se ele sair por E, ó. Se ele sair por E, ele vai diretamente com custo 1. Certo? Então ele vai manter o custo dos caminhos por saída, por enlace de saída, e vai escolher a saída que tiver menor custo, obviamente, né? Vocês estão acompanhando, pessoal? Ok? Isso vai gerar mudanças aqui, ó, na tabela de E, na tabela de C, porque B está mandando para A, E e C, certo? Aí aqui depois a gente visualiza o que, ó? O C, que em cima está dizendo, né, ó? O C mandando para B e D, né? C mandando para B e D. Então,
esse passo a passo, esses pequenos passos que eu mostrei, é para tentar facilitar o entendimento de vocês, no sentido de que um nó, de início, ele tem um vetor distância, que basicamente é o custo dos seus enlaces, e ele manda esse vetor distância para os seus vizinhos. Os seus vizinhos, consequentemente, vão aprender com isso, vai haver uma alteração no vetor distância do vizinho, que manda para os vizinhos dele, e começa a haver esse processo, né, distribuído e paralelo, que vai atualizar o vetor distância de cada nó, até o momento que a rede vai ter a convergência, porque os dados vão estar de fato, né, computados corretamente, não é apenas uma estimativa. De fato vai haver a convergência. Em cada roteador vai ser conhecido o menor caminho para os respectivos destinos. Aí para esse processo de atualização. Observe que dessa forma, diferente do algoritmo de Dijkstra, né, esse algoritmo vetor distância, que é baseado na equação de Bellman-Ford, ele trabalha de forma distribuída, com informação descentralizada e é paralelo. Certo? Ok? Aqui está uma visualização da implementação dele, né? Essa fase inicial, que basicamente é definir como menor caminho os custos dos enlaces que ele faz parte, né? Se não for vizinho, o custo é infinito. E depois ele fica nisso, ó, num loop, onde cada nó manda o seu vetor distância para os vizinhos, e se ele recebeu uma informação e mudou o seu vetor distância, ele por obrigação manda para os seus vizinhos. Certo? Ok, pessoal? Bom, então nessa dinâmica o vetor distância ele pode funcionar, ele funcionaria numa rede onde o custo de cada enlace não muda. Mas se ocorrer uma mudança no enlace, o que vai acontecer? Né? Então, aqui a gente está mostrando que, mais uma vez, a rede inicializou, cada enlace tinha um custo, foi executado o vetor distância, convergiu, montou as tabelas de encaminhamento. E depois disso, um dos enlaces teve o custo alterado, imaginando uma métrica que o custo é mais dinâmico, né? Ou mesmo a criação de um novo enlace, vamos dizer assim. Então, é o que essa figurinha está mostrando, ó. De início o custo era 4 e depois passou a ser 1, certo? Então, no tempo T0, Y detecta a mudança no custo do enlace e vai atualizar os seus vizinhos. Ok? No tempo T1, Z recebe, né? Z recebe a atualização de Y e atualiza a sua tabela e computa, né, o novo menor caminho para X e envia o seu vetor distância para os seus vizinhos. No tempo T2, por exemplo, Y recebe a atualização de Z e atualiza a sua tabela. Os custos mínimos de Y não mudam e, portanto, Y não envia nenhuma mensagem para Z. Quer dizer, esse aqui é um exemplo que não vai ter problema. O custo do enlace reduziu, então isso não é problemático. Já nesse outro exemplo, o custo do enlace vai aumentar, ó. Isso vai gerar um problema, que é conhecido como contagem ao infinito, certo? Num primeiro momento, a gente não vê problema nisso, porque a gente visualiza o grafo e tem uma visão macro, global, algo que o Distance Vector não tem. O Distance Vector trabalha com informação descentralizada, né? Então, o que ele sabe é aquilo que o vizinho lhe contou, certo? Então, vamos lá, ó. Kurosa até brinca, né? Boas notícias chegam logo, mas más notícias demoram a chegar. É o contrário, né? Na verdade, né? Diz que a notícia ruim que chega primeiro, né? Pois bem. Então, vamos partir desse exemplo para a gente entender, ó. O menor caminho de Y para X
é 4, né? Y para X é 4. Até então, o custo do enlace não mudou. É 4 ainda. YZ, o menor caminho é 1. ZY é 1 também. E ZX é 5. Certo? Está claro? Menor caminho. Por que que ZX é 5? ZX é 5. Porque ele faz ZYX. Né? Tranquilo? Aí vamos considerar que no tempo T0, Y vai detectar a mudança do custo do enlace de 4 para 60. Y detecta, certo? Aí ele vai recalcular o seu vetor de distância. Ok? O que é que vai acontecer? Ó? Ele vai ter informação distorcida. Ele vai fazer a composição, né? Ele vai verificar o mínimo entre o custo de YX mais o menor caminho de X para X, né? Que está aqui o valor 60, e o custo de YZ mais o menor caminho de Z para X, que é quanto? Ó, o que ele sabe, certo? O custo de YZ é quanto? 1, né? E o menor caminho de Z para X é quanto? 5. Está bem aqui, ó. É o que ele sabia. Então, ele vai dizer que o menor caminho de Y para X é passando por Z com custo 6. Estão vendo o problema? Se você se prender em fazer os cálculos, né, sem olhar para a figurinha, fica até mais fácil. Lembre-se, isso é um problema de desatualização, né? Ele tem uma informação que ele recebeu de um cálculo que o vizinho dele fez. Um dos enlaces teve uma alteração e ele não recebeu a informação do vizinho ainda. Ele detectou uma mudança no enlace. Então, partindo das informações que ele tem atualmente, ele chega nessa continha, que é exatamente o problema. A gente vai ver que uma possível solução é: ora, se eu dependo do meu vizinho para fazer os meus cálculos, havendo uma alteração, o meu vizinho tem que me dizer. Senão eu vou trabalhar com informação inconsistente, que é o que está acontecendo. Ó. Observe que o custo, né, vai aumentar, vai ficar aumentando a cada interação. Vão ser necessárias 44 iterações antes do algoritmo estabilizar. Por isso que a gente chama do problema de contagem ao infinito. Né? Vocês entenderam, pessoal? Ó, Y faz esse cálculo inicial apenas com suas informações. Isso é que é o importante. Porque ele detecta a mudança do enlace. Então, a única informação nova é a mudança do enlace. Ele vai aplicar aquilo nas equações dele. E vai gerar esse problema aqui. Uma solução é essa reversão envenenada, que é o seguinte, ó: se Z encaminha pacotes por Y para chegar em X, então Z deve advertir Y que sua distância para X é infinito. Ele não calculou ainda. No final das contas, é o que? Houve uma atualização e a rede vai precisar passar por uma fase de convergência. Um nó não pode considerar que aquela informação que ele tem está correta. Esse é exatamente o objetivo dessa reversão envenenada, né? Ó, Z adverte Y que a sua distância para X é infinito. Porque Z está considerando que essa informação que ele tem está consistente. E não é mais, ó. O 4 virou 60. Certo? Ok, pessoal? É muito comum, né, em soluções distribuídas, a gente ter um problema de inconsistência. Na verdade, um sistema que é centralizado, a gente melhora ele distribuindo, né? E um sistema que é distribuído, a gente melhora ele centralizando. Basicamente é assim. Um tem problemas que resolve a vida do outro, né? Então, se a gente ganha para um lado, a gente perde para o outro, né?
Então, fazendo análise aí dos algoritmos, a gente tem essa visualização. Em termos de complexidade, né? Mensagens, o Link State Information com N nós e E enlaces vai ter o envio na ordem de NE mensagens. E o Distance Vector vai ter um tempo variável de convergência. A gente não sabe qual é a dinâmica, vai depender qual é o algoritmo, qual é o roteador que recebe a informação primeiro do seu vizinho, isso não dá para saber. Velocidade de convergência, o Link State é na ordem de N2, né? E vai requerer NE mensagens, como a gente falou. E o Distance Vector tem um tempo de convergência variável, inclusive pode ocorrer loop, né? Durante essa fase de convergência. Existe o problema do contágio ao infinito, como a gente mencionou, tá? Robustez. O que acontece se um roteador tiver problema? No Link State Information, que é o Dijkstra, o nó pode publicar o custo incorreto do enlace. Lembre-se, cada nó vai ter que informar para toda a rede o custo dos seus enlaces. Então, se aquele custo estiver equivocado, essa informação vai errada para todo mundo. Mas cada nó computa somente a sua própria tabela de caminhamento. Já no Distance Vector, se houver a publicação do custo incorreto do caminho, cada tabela de um nó pode ser usada pelos outros. E isso vai gerar um problema muito grande, né? Certo? Que é o que ele está dizendo aqui, né? Propagação do erro pela rede. É bem problemático. A gente vai estudar na próxima aula que o algoritmo de Dijkstra é uma implementação do OSPF e o Distance Vector é a implementação do RIP. E no final das contas, o algoritmo que é mais usado na internet é o OSPF, tá? Então acaba que o algoritmo de Dijkstra ele é mais utilizado do que o vetor distância, tá? Mas esse é assunto da próxima aula. Beleza, pessoal? Então na próxima aula a gente continua.